Meu nome é Murilo Romero, eu vou estar mediando essa sessão. Eu sou professor titular aqui na Escola de Engenharia e eu sou presidente da comissão de pós-graduação da escola, né? Para a palestra de abertura, nós convidamos o professor Flávio Camargo, que é um professor da Federal Rio Grande do Sul e é atualmente o diretor de avaliação da CAPES, né? Diretoria responsável pela avaliação quadrienal que avalia o desempenho de toda a pós-graduação brasileira a cada 4 anos, né? Uma tarefa aí hérculea, né? Avaliar mais de 4.000 cursos do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Então, é um tema de grande interesse, porque a avaliação vai se iniciar em poucas semanas, e eu agradeço muito a ele de ter aceito o nosso convite, assim como agradeço a presença do nosso pró-reitor, né, de pós-graduação, professor Carlotti, né? E eu vou, então, rapidamente passar a palavra para os meus colegas de mesa virtual, né? Se fosse um evento presencial, estaríamos todos numa mesa, pedindo a todos eles que não excedam 3 minutos, né? Para que a gente possa se manter no horário, e inicio pelo professor Denilson, que é o meu homólogo lá na computação, também presidente da CPG de lá. Obrigado, Murilo. Como você bem mencionou, nós estamos na segunda edição que a gente faz essa parceria. Eu acho que tem sido algo muito proveitoso para todos os lados, porque a gente consegue ter uma semana rica, com várias atividades interessantes, com palestrantes ilustres. Agradeço a todos os participantes, a todos os alunos que estão participando, a todo o pessoal da organização que trabalhou para que a gente conseguisse chegar aqui na semana com tudo organizado, tudo funcionando. Desejo que todos tenham uma boa semana e eu espero que no ano que vem a gente possa fazer novamente essa atividade e presencialmente. A última atividade que eu me lembro de ter participado presencialmente foi a semana da pós do ano passado, então é uma certa nostalgia a gente estar aqui fazendo esse ano de forma virtual, mas ano que vem vai ser melhor, ano que vem estaremos presencial e se tudo correr bem a gente consegue fazer essa semana novamente, tá bom? Muito obrigado, e eu passo a palavra para a professora Cristina. Muito obrigada, Denilson. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas aqui na mesa, saúdo o professor Edson, em nome dele e todos os colegas que estão aqui na mesa e assistindo este evento, e em meu nome, em nome de todos os servidores, docentes e não docentes do ICMC, é um prazer, é uma satisfação para mim dar as boas-vindas aos novos alunos ingressantes na pós-graduação na Escola de Engenharia e no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Como vocês sabem, uma componente importante da missão da USP é a formação de profissionais de alto nível e pesquisadores, e isso está diretamente relacionado à pesquisa científica. E todos vocês, a partir do ingresso na pós-graduação, passam a ser nossos parceiros aí na execução dessa missão. E a qualidade da pesquisa que se faz aqui na USP está diretamente relacionada à qualidade da pesquisa dos nossos alunos de pós-graduação. Então, parabéns a todos por terem sido selecionados para a nossa pós-graduação. Desejo muito sucesso nos seus projetos de pesquisa. Espero que vocês tenham aqui um período muito produtivo do ponto de vista de crescimento, tanto pessoal como profissional. Tenho certeza que todos vão deixar aí a sua marca, trazer uma contribuição para a sociedade e para a universidade. Como a Denilson mencionou, esse é o segundo ano que nós fazemos essa recepção conjunta dos ingressantes da ESC e do ICMC. Tem sido uma excelente iniciativa, eu acho, concordo, a nossa expectativa é mantê-la. Agradeço aí às CPGs da ESC e do ICMC, às bibliotecas e a todos os envolvidos na organização do evento. Acho que todos ganhamos bastante com essa iniciativa. De fato, é uma pena que o evento tenha que se dar nesse modo online, e eu espero, sim, que nós possamos nos encontrar presencialmente aí, quem sabe, no ano que vem, na recepção dos seus colegas que vão entrar aí no ano que vem. Enquanto isso, vamos aproveitar a possibilidade de seguir trabalhando online. Peço a vocês, então, que se cuidem e, novamente, reforço, desejo muito sucesso a todos. Muito obrigada, devolvo a palavra, acho que para o professor Murilo. E eu passo imediatamente ao professor Edson para alguma
consideração que ele tenha, ainda nos 3 minutos. Muito bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o nosso pró-reitor de pós-graduação, o professor Carlotti. Quero cumprimentar também o professor Flávio Camargo, diretor de avaliação da CAPES. Realmente é uma grande satisfação ter a participação de vocês dois nesse nosso evento de abertura da Semana da Pós-Graduação. E, naturalmente, cumprimentar a minha colega diretora, a professora Maria Cristina, diretora do ICMC, e os dois presidentes das comissões de pós-graduação que já foram mencionados. Eu vou destacar 2 aspectos que eu gostaria de chamar a atenção, além do que a professora Cristina já falou. Um, que é o 17º evento na Escola de Engenharia, e é o segundo conjunto com o ICMC. E eu destaco isso porque eu vejo isso como uma nova tendência no campus de São Carlos, da gente ter uma maior aproximação entre as unidades, as diferentes áreas do conhecimento, o que leva a um desenvolvimento interdisciplinar. A ideia é que a gente aproxime as diferentes áreas do conhecimento para enfrentar os problemas na nossa sociedade, não de forma estanque, mas de forma conjunta, somando a competência das diferentes unidades no desenvolvimento de pesquisas. Então, essa iniciativa da pós-graduação de promover um evento conjunto é muito importante e leva realmente à evolução do desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares. Outro aspecto que eu quero destacar é a importância da pós-graduação no cenário da pesquisa no Brasil. A gente tem poucos institutos de pesquisa, nos quais os pesquisadores trabalham especificamente com isso, mas o que dá suporte ao desenvolvimento científico e tecnológico do país é a pós-graduação. É onde são formados os pesquisadores, são desenvolvidas muitas pesquisas, e no momento atual a gente vê muito a importância do desenvolvimento científico, de ter a capacidade, a competência instalada para poder enfrentar os desafios que se apresentam à nossa sociedade. Então, esse momento particularmente mostra que é fundamental investir em pesquisa, fundamental investir em formação de pesquisadores, para que a gente tenha condições de pessoas, de recursos humanos, e também de equipamento, de laboratórios disponíveis para o desenvolvimento das necessidades que apresentam como na emergência atual. Então, quando nós participamos da pós-graduação, nós participamos de uma área estratégica do país para o desenvolvimento científico e tecnológico. E isso está sendo visto pela sociedade como um todo, e eu não posso deixar de mencionar o recente discussão no âmbito do Congresso Nacional com relação ao contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, nossos representantes no Congresso percebem a importância disso, e eu vejo esse ano de 2021 com a possibilidade de ter um maior investimento de recursos na pesquisa e, consequentemente, na pós-graduação, que seja o início de um novo período próspero no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então, vejo que os ingressantes atuais na pós-graduação vão ter a oportunidade de estar desde o início, nesse novo momento, e os que já estão desenvolvendo seus trabalhos, certamente serão beneficiados também pelo desenvolvimento que a gente deve ter, a partir de agora, na área de pesquisa e pós-graduação, que é a nossa área de atividades. Então, agradeço a todos os alunos e demais participantes, docentes também, desse evento da Semana da Pós-Graduação, e desejo a todos um bom evento. Muito obrigado e boa tarde. Professor Carlotti, suas considerações, 3 minutinhos também. Obrigado, Murilo, pelo convite. Eu gostaria de cumprimentar a todos os colegas do campus de São Carlos, as pessoas do Murilo, do Adenilson, do Edson, do Carlos Júnior, meu xará, da Maria Cristina e da Ana Paula. É um prazer estar, mesmo que remoto, estar aí em São Carlos participando desse evento que eu tenho frequentado com uma certa regularidade nos últimos anos presencialmente. E saudar também nosso grande convidado, o professor Flávio Camargo, diretor da DAV, que
tem uma missão bastante simples esse ano, de finalizar a avaliação quadrienal e planejar a avaliação futura, provavelmente num novo modelo, ou um modelo híbrido, um modelo que ele irá definir durante esse ano. A avaliação da CAPES tem sido extremamente importante para consolidar a pós-graduação no Brasil. Eu acho que é o único segmento do nosso sistema nacional de educação que tem uma avaliação bem constituída, realizada por pares, bastante respeitada pela comunidade, que induz muito comportamento positivo dos nossos alunos, dos nossos pesquisadores, e bastante reconhecida por todos da comunidade acadêmica. Então, é uma responsabilidade muito grande do Flávio estar aqui conosco para falar dessa avaliação e tendo o peso de toda essa responsabilidade por trás. Eu acho que a USP é considerada, Flávio, isso eu já escutei de vários colegas, lá em 89, quando ela era responsável por 50% da pós-graduação do Brasil, ela aderiu à avaliação da CAPES, isso certamente fortaleceu a avaliação da CAPES, talvez até tenha permitido essa avaliação tão importante que nós temos hoje. E desde então, a USP tem respeitado essa avaliação, tem colaborado com essa avaliação, e eu acho que ela é fundamental para o nosso sistema de pós-graduação. Nesse momento, nós estamos no final, né, da realização do Sucupira, 23 é a nossa data, então, certamente, muitos dos coordenadores de programas, secretários, professores, vão assistir essa sua palestra, e como talvez eu não tenha um tempo no final, Flávio, só tem assim, um pedido simples do pró-reitor para você, que dessa nova avaliação que você está discutindo, que ela seja um pouco mais simplificada do que a atual. A DAV tem feito um esforço muito grande para simplificar. Por exemplo, nós saímos de acho que 5 ou 6 itens e passamos para 3 itens, mas de alguma certa forma esses itens vão se multiplicando, a avaliação vai se tornando complexa, novos formulários vão sendo trazidos para avaliação, e eu acho que ela poderia ser mais objetiva e mais direta, sem perder a qualidade. Então, assim, um pedido simples que eu tenho para você, e se você puder, não essa, obviamente, mas que na próxima avaliação tenha essa característica, além da qualidade, a simplicidade, e aqui nós estamos no ICMC, por exemplo, utilizar a inteligência artificial, utilizar algumas ferramentas que possam colaborar com a avaliação, sem que nós tenhamos que colocar tantos dados na plataforma Sucupira ou alguma outra que apareça. Então, é só esse pedido, Flávio, não vou fazer nenhum pedido até o final da sua palestra, não. Murilo, muito, muito obrigado pelo convite e vamos ouvir o professor Flávio. Vou apresentar brevemente o professor Flávio Camargo. Ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul, né? Atua na área de ciências agrárias. Nós não nos conhecemos, mas temos um monte de amigos em comum, eu já descobri, e ele era o coordenador de ciências agrárias da CAPES. Quando a professora Sônia Bal saiu, ele assumiu essa tarefa gigantesca, né, como o professor Carlotti já mencionou, de levar a bom termo essa avaliação quadrienal, aí, com 4.500 programas, né? E para quem já participou 2 vezes como membro de comissão e uma vez como coordenador de área, eu sei o trabalho que isso é. Então, saúdo o professor Flávio, agradeço muito a presença, e a palavra é sua, professor. Boa tarde a todos. O professor Murilo me fez estava lembrando agora, né, casualmente, me fez esse convite há bastante tempo, não é? E eu tinha já na minha cabeça, né, que dia 6 de abril eu estaria fazendo 6 meses
que eu fui empossado aqui, né? Aí eu aceitei assim, Carlote, imaginando que provavelmente não duraria tanto. Mas cá estamos. Casualmente hoje, professor Murilo, eu completo 6 meses que eu fui empossado, né? E ainda estou vivo, né? O cabelo ainda está tentando se segurar, mas vamos lá, essa é uma tarefa, como o senhor mencionou, hercúlea, não é? Mas eu sou filho desse sistema, eu devo a esse sistema, então está na hora da gente também botar um pouquinho mais de esforço para todo mundo, não é? Eu queria também cumprimentar a professora Cristina, o professor Edson, o professor Adenilson, o professor Carlos, Ana Paula, em especial aqui o meu quase amigo de todo dia, pelo menos uma vez por semana a gente conversa, não é, Carlote? Assim como a gente está atendendo a todos, tentando tirar dúvida nessa reta final, não é? A gente também ganha um tempo substancial ao conversar diretamente com os pró-reitores, e o Carlote, além disso, tem sido um grande conselheiro aqui, né? Uma vez que, apesar dessa minha experiência, que também foi curta, de coordenador de área, não é? A gente, quando chega aqui, não é bem assim, não é? Então, uma coisa é a gente cuidar de uma área que era super tranquila, né? Outra coisa é cuidar de 49 áreas. Então, a visão da gente tem que mudar um pouquinho. Conforme disse, professor Murilo, eu não imaginava que eu durasse tanto no cargo, não é? Então, assim, juntei um pouquinho das duas palestras que a gente tem feito seguido, que é falar da quadrinal e falar da multidimensional, né? Esse pedido do Carlote é muito simples, já está atendido. Não é, Carlote? Esse é um sonho de consumo nosso, né? Eu, que vivenciei bastante tempo no outro lado, como coordenador, né? Acompanhei essa evolução do sistema de avaliação, né? E acho que a gente deu um grande salto nesse último quadriênio, em termos de evolução, né? E são coisas que a gente não pode perder de vista, né? Então, essa ideia da simplificação, Carlote, nós já tivemos até 7, eu lembro que a gente passou por 7 grandes itens, né, ou como chamam, dimensões, ou quesitos, como é chamado pelo grupo, né, e lembro que também isso foi um pedido, isso aí não é de hoje, não é, um pedido da comunidade em geral, que a gente diminuísse, e conseguimos fazer um modelo bem enxuto, com três quesitos, que a gente está chamando, né, ou dimensões, não é? E agora estamos de novo recomeçando essa discussão, não é? Então, vou tentar falar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho do nosso universo esse ano, não é? Que ainda muitos dos coordenadores estão envolvidos, e depois tentar colocar a minha percepção em relação a multidimensional e os desafios que a gente vai ter pela frente, né, para tentar assim, esclarecer todo mundo, primeiro, da importância, né, tentar, nós também temos que ter isso bem claro entre nós, né, e apesar desse assunto estar sendo discutido há bastante tempo no Conselho Superior, na comissão de acompanhamento, né, o professor Benedito também tem isso bastante claro como uma demanda a ser implementada, não é? Eu acredito que ainda falta muita coisa ainda para que isso atinja o nosso consumidor final, que são os nossos programas, né? Então, não podemos... A gente já fez alterações substanciais no modelo anterior, não é? E a gente agora... de certa forma, não foram assim tão grandes como se espera da multidimensional, e a gente tem enfrentado dificuldades aí para esclarecer todo mundo, né, então imagino que com o novo modelo a gente precisa necessariamente de um tempo maior de esclarecimento para que o pessoal
entenda, esteja isso bem claro, né, e a gente consiga tirar o máximo proveito desse novo modelo, exatamente por conta dessas coisas que o Carlotti mencionou sobre o papel indutor, né, sobre o que a avaliação representa para, em última análise, o desenvolvimento do país, né? Se pensarmos que toda a pesquisa praticamente é feita nas universidades e na pós-graduação, nós temos aí um papel muito grande, muito importante para o desenvolvimento do país. Eu tenho uma apresentação, eu vou passar ela agora, pode ser, Carlos? Então, conforme foi sugerido pelo professor Murilo, né, nós tentamos reunir aqui as duas principais apresentações que a gente tem, né, que é a avaliação quadrienal e as perspectivas para o modelo multidimensional. Né? Então, eu vou tentar... Bom, então, esse é um quadro que eu sempre gosto de apresentar e destacar, né? O professor Murilo já tinha falado do tamanho do nosso desafio este ano, não é? Então, este é o nosso universo aí, se vocês observarem a quantidade de matriculados no ano passado, quantidade de docentes que estão cadastrados, né, nós temos aí quase 500 mil, esse é o nosso exército, não é? Que contempla aí toda essa população, esse ecossistema que é o nosso sistema nacional de pós-graduação, não é? Para esse ano que nós estamos pensando, então, que nós estamos começando a avaliação quadrienal, estamos aí já com uma lista definida de quase 3.000 consultores, então nós estamos estimando que pode chegar até esses valores, né? Já temos montados 255 comissões, né? E por aí vai. Só para vocês terem uma ideia, os 4 anos de Sucupira vão nos dar aproximadamente 92 milhões de dados, e é isso que vai estar na mesa para a gente trabalhar agora neste ano, começando a partir de maio, não é? Com as análises preparatórias, né, e para em setembro nós fazermos a avaliação quadrienal propriamente dito, conforme a gente vai avançar mais adiante. Mas essa é a ideia do nosso universo, né, dá uma ideia clara aí que não vai ser fácil, né, vamos ver se eu aguento mais 6 meses, ou um pouquinho mais, para terminar esse desafio, que não é só um desafio pessoal, é importante para o país, conforme já mencionamos, não é? Então, é esse o nosso desafio, vamos arregaçar as mangas, não é? Bom, eu vou comentar um pouquinho do que nós temos neste momento, como as nossas principais diretrizes, os nossos principais princípios, não é? Vamos dizer assim, todo o nosso suporte, porque, de certa forma, isso a gente vai ter que relacionar mais adiante com o que está se pensando para o próximo modelo, não é? Mas, de modo geral, são coisas que não vão mudar, né, pessoal? Essa questão da qualidade dos cursos de mestrados, assegurar a qualidade, esse é um objetivo que vem sendo cumprido, pelo menos, nos últimos 55, 60 anos, desde que a pós-graduação começou. E esse sempre foi, de certa forma, a missão da CAPES. A missão da CAPES foi de produzir recursos humanos altamente qualificados, né? Então, portanto, a qualidade tem um papel preponderante, a avaliação tem um papel preponderante em toda essa trajetória aí desses últimos 60 anos, né? Os nossos princípios, né? Então, essa é a nossa base para começar a nossa conversa, não é? Para a nossa avaliação. Objetividade na aplicação dos critérios, indicadores e parâmetros, todo mundo está ciente do que vai ser avaliado, né? Tudo isso foi tornado público, foi tornado oficial, né? Através dos documentos diários, as fichas, as portarias que foram emitidas, né? Tem essa questão do caráter pré-inclusivo, ou seja, encerrou o prazo, não tem mais conversa, não é? Apesar que nós tivemos conversa nesse sentido, né? Porque nós
fomos tocados aí por grande parte das solicitações dos coordenadores em função especificamente dessa questão da pandemia, né, mas esse prazo foi alterado para todos, né, a CAPES também fazendo esse reconhecimento, um pouco de sensibilidade da presidência, né, para a gente continuar o barco dentro das possibilidades, tocando o barco dentro dessas possibilidades, né. Conforme eu acho até o Carlotti deixou isso bem claro, a questão da participação da comunidade, ou seja, eu sempre digo, né, tudo isso é feito pela comunidade. O modelo atual foi sugerido pela comunidade, o próximo modelo foi sugerido pela comunidade, e a própria comunidade que faz todo esse direcionamento de onde é que estamos, para onde é que queremos chegar, né? A CAPES na minha percepção, principalmente como diretor da DAV, quem toca, quem organiza, quem coordena todas essas decisões que vêm deste grupo, desse pequeno exército de 500 mil de pessoas que faz parte, que contempla o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação. A busca pela qualidade também envolve adoções de padrões, como o caso de internacionais de desenvolvimento, né? E principalmente questão da transparência dos nossos atos, a vedação a qualquer tipo de anonimato, né? E esses são características que fazem parte, é o cerne da nossa avaliação, que são esses 4, grandes características, né? Que ela é comparativa, ela é classificatória, temporal e participativa. Então, isso é importante, né? Porque neste modelo atual nós contemplamos esses 4 fundamentos que estão presentes na tela para vocês, né? E teremos que manter isso, né? Por conta das características da nossa avaliação. A nossa avaliação, ela é normativa, ela é regulatória, né? E extremamente importante, principalmente na questão do direcionamento do fomento. Então, ela é considerada, né, uma avaliação de alto risco, né? Ou seja, não podemos ter um olhar um pouco mais leve ou flexível sobre isso, porque ela tem exatamente esses 4 fundamentos, né? Nós temos que fazer a comparação para ter uma equivalência dessa qualidade, né? Nós temos que estabelecer os níveis de desempenho, o período é delimitado, né? E uma ampla participação da comunidade. Então, na realidade, são esses os nossos principais fundamentos, e nós temos, do ponto de vista de aspectos operacionais, não é? Os nossos 3 pilares, não é, que são os insumos, né, os nossos objetivos e o que nós esperamos com essa avaliação, né? Nossos insumos, então, é toda essa parte regulatória, normativa, não é? Os nossos dados, os 92 milhões de dados que nós vamos ter esse ano, né? A participação dos nossos colegas nessas 49 áreas de avaliação, neste momento, quase 3 mil consultores, né, em quase 300 comissões, né, tudo para fazer. Então, esse é nosso ferramental, vamos dizer assim, inicial, né, e o nosso objetivo com a avaliação é isso, né, avaliar a entrada de novos cursos e avaliar esses que já estão no sistema e avaliar a permanência desses que já estão no sistema, né? E, obviamente, né, já comentamos nesse papel indutor, né, principalmente em relação a coisas que têm sido buscadas, como a redução de assimetrias, a indução estratégica de áreas e regiões, entre outros, né? E o resultado que se espera é exatamente, né, o alcance, princípio da missão da CAPES e da avaliação, qualidade, né? E formação de recursos humanos de alto nível, né? E também aquele aspecto que eu citei anteriormente, do resultado ser utilizado para a distribuição do fomento, e obviamente, né, eu brinco que isso é um efeito colateral, mas na realidade, em função do modelo que o próprio país adotou, hoje, a pós-graduação representa, né, todo esse suporte para o fortalecimento das bases científicas, tecnológicas e de inovação no país, né? Então, esses são, vamos dizer assim, a base que a gente tem,
falar de avaliação. Né? Isso é importante porque não serve apenas para esse momento, mas serve também para a hora que nós vamos discutir um novo modelo. Né? Bom, ele tem algumas características, eu acredito que ele evoluiu bastante, eu que participo há pelo menos os 25 anos do sistema, por várias vezes como coordenador, não é? Aliás, ano passado, há 4 anos atrás, nessas horas eu estava fazendo o preenchimento do relatório final, meu secretário teve problema de saúde e acabou sobrando para mim, né? E eu tinha uma visão, né, de que, de certo modo, nos últimos anos, nas últimas avaliações, nós estávamos com poucas diferenças, né, praticamente só subia o sarrafo, a gente brincava que subia o sarrafo porque era relacionado àquela questão muito direta do impacto, da importância do artigo científico, né, e do seu impacto, né, no fator do impacto, não é? Então, a gente, e esse tipo de característica também servia para definição de excelência, internacionalização, etc., né? Então, eu acho que em relação ao que nós vimos tendo, né, que estava, de certa forma, bastante consolidado, mas, de certa forma, bastante acomodado, nós tivemos mudanças significativas, né? Permanecemos ainda com a ideia de que ele é um modelo único, né, uma nota final única, distribuída em escala nacional, dentro dessa ideia de ser uma análise de alto risco, com altas responsabilidades, né, principalmente para a indução do fomento. Foi definido as dimensões, ou que chamamos de quesitos, mas elas têm a mesma, é só questão de semântica, não é? E categorias, então, dimensões e categorias de análise foi definida para todos, né? E os indicadores e critérios ficaram a cargo das áreas, obviamente, né, com um certo controle pelos colégios, pelo CTC, no sentido de ter uma certa homogeneidade em torno desses princípios da avaliação do sistema nacional. Né? Uma crítica que se faz, e isso é importante para caracterizar o modelo multidimensional, é que este sistema atual, esse modelo atual, de certa forma, ele é bastante generalista em termos de reconhecer as características particulares de cada programa, né? Mas tem outras características que são muito importantes que nós vamos ter que pensar bastante para o modelo multidimensional, principalmente no aspecto operacional, né? Para a gente mudar, do que vinha sendo na plataforma Sucupira, nós fizemos pequenas adaptações, algumas, né, vamos dizer assim, algumas nem tanto, mas de certa forma não mexemos naquela estrutura que tínhamos anteriormente, né? Então, estamos finalizando os ajustes, né, a questão dos últimos detalhes aí por conta dessas novidades, mas tá tudo certo, né? Importante destacar, né, que ele é bastante enxuto, nós já comentamos, o Carlotti já comentou, e acredito que em boa parte disso ele viu essa evolução, a maioria dos que estão há mais tempo no sistema viram essa evolução, e nós não gostaríamos de perder. Então, esse item do apenas 3 dimensões, ou 3 quesitos, né, em uma diminuição considerável da quantidade de itens, já vai, vamos dizer assim, eu acredito que foi o mais longe que a gente foi em termos de assim, simplificação, conseguir avaliar de forma mais objetiva, mas, né, sem perder a eficiência do resultado esperado dessa análise, né? Então, assim, né, Carlotti, eu me lembro que a gente já teve 7 dimensões, né? Depois passamos para 5 e agora estamos com 3, né? E agora existe a perspectiva de subir de novo, com a avaliação multidimensional, né? Então, uma crítica que se faz a esse modelo atual de avaliação é exatamente por conta dessa visão mais generalista, né, desconsiderar diferenças de contextos, diferenças de programas, da sua vocação, não é, da sua realidade, etc., não é? E também é atribuído a ele, pelos os críticos mais acirrados desse modelo, a questão do aumento das assimetrias geográficas e sociais, né?
Mas esse é o nosso modelo, eu considero ele um bom modelo, participei no CTC da construção dele, nós começamos a discutir isso em 2015, mas efetivamente as coisas começaram a ser implementadas em 2018, né, e terminamos praticamente com tudo no final na metade do ano passado, com a publicação das fichas, né, depois de todo um trabalho feito por vários grupos, né, que se debruçaram para essas novas sugestões que surgiram para esse modelo atual da avaliação, né. Mas o modelo atual, ele precisa se adequar também a uma nova realidade que se espera para o próximo quadriênio, né? De certa forma, qualidade vai ser perseguido, mais do que nunca, né? A questão da internacionalização, de fato, vai também ser, vamos dizer assim, buscado de uma maneira mais efetiva, eu digo dessa forma, porque eu vejo que os nossos conceitos atuais de internacionalização estão um pouco defasados, a gente está fazendo uma internalização meia caseira, eu digo, em termos conceituais, e a gente precisa melhorar isso, né? Ser internacional nos novos conceitos da alta educação superior na Europa, na Europa principalmente, não é? Onde residem os principais pensadores e autores nesse sentido, nós temos bastante a avançar, né? Uma outra situação que se coloca para a gente também, não é exatamente essa questão da transferência do conhecimento, ou seja, avançar no sentido de exatamente atender às demandas sociais, né, apresentar um resultado mais direto, né, para a sociedade, né, principalmente nessas questões relacionadas ao combate dessas assimetrias, né. Em última análise, voltar para resolver, botar um pé no chão, botar um pé na nossa realidade, não é? Assim como nos últimos 50, 60, 70 anos, que é a idade da CAPES, que está fazendo este ano, não é? 70 anos de criação, que na sua trajetória acabou sendo o principal responsável por esse direcionamento, por esse desenvolvimento científico e tecnológico do país, não é? Mas os problemas continuam, não é? E basta a gente ver nesse momento de pandemia, né, uma necessidade de um olhar urgente e imediato para um problema que nos assola, não é? E outros problemas que não precisa a gente imaginar, não precisa nem começar a elencar, porque nós sabemos que temos problemas de toda a natureza, de tudo que é lado que a gente olha, né? E essa busca pela ciência, tecnologia e inovação como forma de resolver os problemas está no cerne dessa ideia da avaliação da pós-graduação brasileira, pensada para o próximo quadriênio, pensado daqui para frente, para a gente exatamente ter esse pé no mundo real, né? E aí algumas estratégias que estão sendo adotadas, como, por exemplo, a indução de programas específicos e estratégicos para combater essas assimetrias, temas e regiões, né? Mas, basicamente, como a gente vem sempre fazendo, né, todo esse processo induzido pela avaliação, e necessariamente a gente necessitaria de aperfeiçoar este modelo, né? Ou pelo menos começarmos a discutir esse novo modelo para que a gente consiga visualizar toda esses resultados que se espera dessa figura, desse slide que está sendo mostrado para vocês. Esse slide aqui, eu fiz um mix de dois slides que eu peguei do professor Benedito, né, mas, de certo modo, reflete o pensamento dele, né, e por isso ele é um entusiasta muito grande, né, das expectativas que o novo modelo de avaliação, o modelo multidimensional, pode oferecer para o sistema, pode oferecer para o país. O novo modelo de avaliação, ele tem algumas características, não é, que cabe a gente destacar nesse momento, como a questão da diversidade e complexidade
do sistema. Essa que é a ideia, né, dele conseguir captar, né, essas especificidades de cada um dos nossos 4.600 programas, né? Acredito que isso e a questão da nota são, vamos dizer assim, os pontos mais nevrálgicos da implementação desse modelo, né? Um modelo anterior, nós tínhamos uma nota única. Neste modelo, existe a expectativa que cada dimensão tenha sua nota, então já existe uma série de dúvidas, qual que vai ser a nota que vai determinar o fomento, etc, etc, e se for essa a dimensão mais importante, ou algumas dimensões mais importantes que as outras, se os programas não vão deixar de ter essa complexidade para exatamente se ater simplesmente aquelas que dão retorno financeiro e sustentação para os programas, etc, né? De modo geral, são assuntos que a gente está começando, né? Conforme eu acho que eu já comentei com vocês, esta semana agora que entra, semana que vem nós teremos a reunião do CTC, em que a pauta mais importante é nós discutirmos um novo modelo, né? A ideia de fortalecimento da vocação dos programas é exatamente isso, está sendo bastante divulgado, né? Mas temos que operacionalizar. Como conseguir visualizar, né? Nós temos o modelo da nota única, conforme eu disse para vocês, né? E de uma hora para outra nós conseguimos visualizar isso em cada programa e como fazer a devida alocação de recursos, né, de forma diferenciada em função dessa vocação, dessa especificidade, dessa aptidão específica daquele programa, né. Indicadores apropriados às dimensões, eu estou simplesmente levantando o que foi colocado pela comissão de acompanhamento no relatório de 2019 como vantagens desse novo modelo, né. Eu acredito que foi o que está em verde aí, pessoal, eu acredito que já esteja presente no modelo atual, né? Como, por exemplo, autoavaliação, planejamento estratégico, já está presente, já está sendo exigido e está sendo avaliado e tem uma valoração razoável, né, que faz com que os programas não possam deixar de não fazer já para essa avaliação que se encerra ao final desse mês, né? Então, terminamos a coleta no dia 30 e todo mundo vai ter que estar lá com a sua autoavaliação e planejamento estratégico. Então, isso são coisas que já existem, né? As melhores produções indicadas, a análise de egressos, indicadores qualitativos e quantitativos também já foi implementado no novo modelo. Isso são premissas que estão postuladas para o novo modelo, né? Mas todo mundo já está lá fazendo os seus destaques, não é? Caracterizando o nosso principal resultado, que é o nosso recurso humano altamente qualificado, né? Aumentamos sobremaneira os indicadores qualitativos, isso foi uma solicitação geral da comunidade, né? Acredito que estamos em média 50-50, né? Antes a gente baseava quase tudo em indicadores e critérios quantitativos, né? Tem a questão do Qualis, que é o nosso referencial para a classificação dos nossos periódicos, né? Que a princípio surgiu como uma ideia do único, né? E atualmente foi implantada como o referência, né? Exatamente porque não houve unanimidade, né? Mas também, em função dessa unanimidade, das críticas que surgiram, quem sabe a gente possa ainda pensar sobre a possibilidade de ter um Qualis único ou a própria extinção dele, se a gente conseguir achar outra forma de classificar os nossos periódicos, né? De modo geral, o que se busca, então, com essa avaliação é identificar a qualidade do programa, a diferença do modelo atual para esse modelo, exatamente nesse sentido, de que se espera conhecer essa complexidade, né, conhecer principalmente essa especificidade de cada programa, né. Foco no produto, então, resultados e não processo, né, e transparência
que de certa forma também são itens, não é? Conforme eu destaquei para vocês, esses que estão em verdes, que já estão contemplados no meu entendimento, no modelo atual. Mas então nós temos modelo multidimensional, com aparentemente 5 dimensões, isso não está definido ainda, né, mas isso foi o que foi apresentado pela Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação no último relatório, com a perspectiva aí de 5 dimensões, né, com algumas dimensões consideradas basilares, né, e outras dimensões específicas para tentar identificar essa vocação dos programas. Né? Então, essa a ideia da multidimensional, né, e nós estamos tentando nos organizar aqui de modo geral para tentar entender melhor esse modelo e também, com esse entendimento, ficar mais fácil para a gente divulgar e esclarecer a todo mundo que depende dessa avaliação. Né? Então, a gente elencou algumas prováveis etapas e provavelmente aí a gente vai colocar algumas das nossas preocupações. Primeira etapa, né, como sempre, priorizar esses objetivos que a gente vai ter com a avaliação, decompor suas dimensões e criar um dicionário de termos. Na realidade, essa primeira etapa, ela está relacionada exatamente com uma das minhas maiores preocupações, pessoal, porque se a gente trabalhar simplesmente, vou elencar cinco dimensões, e que não seja o tratamento desses dados diferenciado do que nós temos atualmente, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Só com diferentes abordagens. Tá? Multidimensional subentende um olhar sobre todas as coisas que estão afetando todas as etapas do processo. Então, quando eu, por exemplo, aqui falei dos objetivos, classes de indicadores, quando eu for analisar, por exemplo, orientação e analisar a orientação e distribuição dos recursos entre os PPGs, eu tenho que acessar isso em relação a todos os possíveis indicadores. Então, eu tenho que fazer uma visão exatamente multidimensional, eu olhar em todas as dimensões, não é simplesmente eu ter a dimensão A, B, C, ou D, ou seja lá o que for, tá? Senão nós vamos estar fazendo a mesma coisa que estamos fazendo atualmente. Então, enquanto eu não tiver, Flávio, né, integrante do sistema, não o diretor, tiver isso bem claro, não, para mim não é multidimensional. Então, isso, estou sendo bem franco para vocês, se a gente não tiver esse tipo de situação, não me caracteriza. Então, praticamente, voltamos a ter o que, a época, se vocês imaginarem que o que nós estamos chamando de quesitos são dimensões, e na realidade é só uma questão de semântica, não é? Nós também estamos praticando, neste momento, um modelo multidimensional, tá? Com 3 dimensões, né? Mais de 2 é multi, né? Então nós estamos praticando. Minha preocupação toda é essa, como é que vai ser esse olhar para essa questão da multidimensionalidade, né? Olhar para todos os eixos e ver a relação entre eles. De outra forma, a gente não vai conseguir captar a principal característica que está sendo divulgada em relação à multidimensionalidade, que é identificar essas características particulares de cada um dos 4.600 programas. Então, aqui tem uma série de objetivos, classes de indicadores, não vou me deter nelas, mas eu queria que ficasse claro que, por enquanto, até esse momento, o único gráfico que eu gostei, que me deixou, assim, bastante satisfeito, mas não é o definitivo, do que eu penso que seja esse olhar multidimensional, olhar sobre todas as dimensões, sobre todas as direções, sobre todos os eixos, essa figurinha dessas relações que a gente está aparecendo no slide, né? Então, de certa forma, eu também me encontro no rol daqueles que não estão, assim, ainda bem cientes do que o modelo pode ser e que pode oferecer para a gente, né? Outra etapa que eu considero de suma importância é como envolver a comunidade. Todo o processo é feito pela comunidade, não é? Então, se a gente fez aqui
pequenos ajustes não tão pequenos, eu diria isso, no novo modelo, em relação ao modelo anterior, não é? E o pessoal já está sentindo alguma dificuldade. Imagina se a gente fizer uma alteração paradigmática, que é o que se propõe neste modelo multidimensional da forma como que está sendo apresentado, não é? Então, nós teríamos que ter várias etapas, né, de consulta, de testes, de avaliações, de simulações, etc., né? Conforme eu disse para vocês, estamos começando agora na semana que vem, vamos dizer assim, a tornar público essa primeira discussão do modelo, né? Então, vai ter a reunião do CTC, mas todos os coordenadores poderão participar como ouvintes, não é? Partindo do princípio que o CTC é um conselho público, não é? A partir da semana que vem, nós já começamos, então, os primeiros debates nesse sentido, tá? Então, por isso que eu considero essa questão da consulta à comunidade importantíssima, né? Não só por a questão do esclarecimento, mas principalmente pelo feedback desses consumidores que estão lá na outra ponta do sistema, né? Etapa 3 é conseguir adequar essas questões todas, né, para identificar essa principal característica que está sendo atribuída à avaliação multidimensional, que é identificar qual é a vocação, né, de cada programa. Então, como identificar isso, né, dentro desse sistema enorme que nós temos, definir indicadores apropriados, né. Aqui só para vocês terem uma ideia, não vou discutir nenhum deles, não é? Só para vocês terem uma ideia que a comissão já apresentou alguma ideia, né, de prováveis indicadores para esses prováveis 5 dimensões, né? Então, imaginem aí a quantidade de possibilidades, não é? De indicadores que, de certa forma, aparentemente está bastante enxuto, né? Se a gente conseguir eficiência no uso, eu acho que vai ser um avanço bastante grande, né? E aí, então, tomar decisões, né? E ver como é que a gente vai implementar isso no próximo ciclo. Eu, particularmente, tenho comentado mais recentemente, né, porque nós, aqui da DAF, conforme eu disse, inicialmente, né, nós somos os executores. A turma diz, a turma decide, a turma esclarece, e nós temos que providenciar toda essa operacionalização, né? Então, eu imagino que a avaliação multidimensional, da forma com que ela deve ser colhida ou implantada, não é, pela comunidade, né, ela vai ter também uma demanda que até o momento ninguém ainda começou a se debruçar, não é? Mas a nossa equipe aqui da gestão da informação está bastante preocupada com isso, né? Porque, na realidade, não se trata apenas, né, de coletar dados, né? Nós estamos num novo momento, e isso é uma nova era, uma nova época, não é? Em que o conhecimento é o principal ativo do momento, não é? E hoje nós temos que ter um olhar diferenciado sobre isso, sobre a questão da inteligência da informação, da gestão da informação. São coisas que perpassam o que a gente vem fazendo até agora, né, com o nosso esforçado sucupira, né? Então, são coisas que a gente precisa incluir, não só nessas questões conceituais das multidimensões, não é? Das suas peculiaridades e como implementá-las em função daqueles slides iniciais que a gente apresentou para vocês, porque aquilo não vai mudar, não é? Salvo o melhor juízo, pelo menos não é essa a intenção, não é? E a avaliação multidimensional tem bastante coisas que vão de encontro aqueles princípios, aquelas diretrizes, não é? Aqueles objetivos que nós apresentamos inicialmente. Então, são coisas que vão ter que ser
ajustadas, não é? Não só no aspecto conceitual, mas também eu estou bastante preocupado com todo o aspecto operacional, não é? A segurança dos dados, não é? Uma forma diferente de pensar, não é? Do nosso Sucupira, né, que neste momento ele é simplesmente uma ferramenta de coleta de informações. Nós precisamos perpassar isso, né, o próprio Carlotti já mencionou, inteligência artificial, etc. Isso são coisas que ainda nem foram tocadas, mas a nossa equipe já está bastante preocupada, né? Thalito, Manuel, né? Tem isso aí bem claro, e tem uma perspectiva também de dar um salto do ponto de vista de inovação no tratamento dessas informações, né? Os desafios e metas para 2021, conforme o Carlotti disse, a coisa está tranquila, não é? Então, nós temos para agora, não é? Essas etapas que estão sendo previstas aí para avaliação quadrienal, né? Então, que está em azul mais escuro aí são as atividades dos programas, depois nós vamos ter essa etapa preparatória, que vai ser de grande valia para a etapa da avaliação propriamente dita, não é? Depois ainda temos os pedidos de reconsideração, mas se tudo der certo, né, nós temos os resultados da avaliação ainda no final de novembro, início de dezembro, não é, deste ano. Então, essas são as nossas previsões para a avaliação quadrienal, para encerrando esse ciclo, não é? E temos todo esse desafio conceitual e operacional para estabelecer o novo modelo multidimensional, levando em consideração essas questões que são bem pertinentes, né, e que até o momento eu vejo, assim, não vejo de forma clara como que nós vamos atingir esse objetivo. Contemplar essa diversidade desses 4.600 programas, né, identificar as vocações, né, dos programas, partindo do princípio que pelo menos nos últimos 60 anos, a gente teve essa avaliação caminhando para a direção da homogeneidade, não é? Então, nós temos uma cultura da homogeneidade e agora nós temos esse desafio de caracterizar essa heterogeneidade específica de cada programa. Obviamente, não é contribuir para... Eu penso que não é só contribuir para o fortalecimento do sistema, mas principalmente para o pessoal altamente qualificado, para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, né, que são jargões, mas bastante complexo, e eu tenho a plena percepção de que isso é uma realidade, se imaginar os últimos 60 anos, né, no papel aí do Sistema Nacional de Pós-Graduação, na formação desse pessoal. Nós já temos mais de 1.200.000 egressos titulados, então imagina isso tudo no mercado de trabalho, o que significou para o país, né? E, obviamente, outros fatores que também vão ser importantes, que se esperam para um modelo multidimensional em relação ao modelo atual, né? Principalmente essa relação da integração da academia com outros segmentos da sociedade, que é aquele slide que eu mostrei anteriormente para vocês, que é uma preocupação específica do professor Benedito em relação a este olhar para o resultado, o olhar para quem nos financia, não é? E aí, pesquisa, desenvolvimento e inovação como um alvo, inovação como uma cultura, agregação de valor ao conhecimento, a inovação como a regra e não mais como uma exceção, né? Esses aspectos, mais esses dois últimos aspectos, esses três últimos aspectos me deixam um pouco mais entusiasmado com o modelo multidimensional. Mas, de modo geral, não é... Conforme já também salientou o Carlotti, não é? Eu acredito que o tempo seja bastante apertado para a gente adquirir esse entendimento, adquirir essa consciência do que será, não é? Principalmente identificar
como tirar o melhor proveito desse novo modelo, né, de forma com que ele seja também importante para a avaliação, para indução do desenvolvimento científico e tecnológico do país, né, mas, de certa forma, essa minha decisão de aceitar o convite do professor Murilo tem a ver um pouco com isso. Nós estamos começando também a fazer parte, né, fazer esse trabalho de formiguinha, de mostrar para o pessoal. Imagino que daqui a 2, 3 meses, depois que nós tivermos evoluído bastante nas discussões no CTC, com a presidência, que a gente tem tido quase que reuniões semanais nesse sentido, e outros colegas que estão trabalhando, como, por exemplo, o Carlotti já citou, o próprio FOPROP, que tem um grupo de trabalho específico sobre isso. Imagino que depois de tudo isso consolidado, acredito que o entendimento vai surgir, né, e aí a percepção de que o modelo possa trazer grandes vantagens para o sistema possa ficar mais evidente. Me passei um pouquinho aí do tempo, peço desculpas aí, agradeço a todos pela atenção, paciência aí por ter dedicado esse tempo. Mas, de modo geral, conforme eu já citei, essa minha apresentação não é nenhuma novidade, não é? Eu espero, de certa forma, contribuir um pouco mais com os interessados a partir aí uma sessão de perguntas. Muito obrigado e volto de novo a palavra para o Carlos. A gente vai começar com a sessão de perguntas e a gente está monitorando tanto o chat do YouTube, como eu confesso que também aqui o meu WhatsApp pessoal aqui também foi bombardeado por colegas do Brasil todo. Então, tem 2 tipos de pergunta, né, preponderantes. Uma mais conceitual, que pega um pouco a linha do professor Carlotti, né, que quando começou-se a se discutir um novo modelo, uma das grandes demandas do FOPROP era pela simplificação. E, no entanto, embora eu seja muito favorável ao modelo multidimensional, a gente percebe que a complexidade dele é inegavelmente e inevitavelmente maior, né? Então, eu fico me perguntando, a primeira pergunta é essa demanda de diminuição de indicadores, e um pouco também o seguinte aspecto, né? A gente tem um modelo de avaliação que a gente tipicamente reúne 30 pessoas numa sala, fica uma semana lá, e na madrugada de sexta para sábado entrega as fichas. No modelo multidimensional, se torna absolutamente inviável, né? Quer dizer, o senhor, como diretor da DAVES, se fosse fazer uma avaliação multidimensional hoje, o que o senhor me diria? Como formatar um processo desse? Estica ao longo de um ano, como fazem os britânicos lá no REF? O que faríamos? De certa forma, né, professor Murilo, eu dei uma esticada na minha fala, me senti à vontade, o Carlotti também é um parceiro nessa questão da reflexão, não é? Se estamos indo para o caminho certo, se esse é realmente o caminho, não é? E eu concordo com ele. Quando a gente olha essa quantidade de pessoas envolvidas, a quantidade de coisas que tem por trás, né, para fazer a avaliação dos programas e a importância da qualidade dessa informação, eu fico, né, com meus poucos cabelos em pé aí, porque na realidade é muita coisa. Mas conforme eu estiquei um pouquinho, porque eu acabei fazendo uma espécie de terapia de grupo aí, não é? Porque são questões que lhe ser bem sincero, não estão bem claras para mim. Tá? Então, vamos começar a trabalhar nesse sentido, né? E eu já li bastante materiais que foram feitos, né? Tem um relatório que eu considero muito bom, que foi feito aqui pela nossa analista, a Gabriela Barbosa, chama-se Avaliação Multidimensional, vocês encontram nos relatórios da diretoria, né? E também analisei outros materiais que me deixaram, assim, um pouco não tão otimistas, não é? Apesar que
um otimista é um pessimista, como é que é a história de que um pessimista é um otimista esclarecido, né? Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conversa, mais surgem dúvidas, não é? E o professor Benedito tem essa questão bem clara, né? Isso foi dito no discurso dele, né? Essa questão da gente começar um novo quadriênio, já estamos decididos que vai ser 2022, com essa documentação toda definida, né? Isso põe mais um pouco de água na nossa feijoada aí, não é, professor? No sentido de que é muito pouco tempo para uma mudança tão radical, né? Eu não vou dizer especificamente o que eu acho, mas a gente já está falando, o Carlotti falou nos modelos híbridos, né? Eu participei desse modelo atual, eu acho que ele está muito bom, mas assim, não é meu papel definir, mesmo porque, como eu lhe disse, eu ainda estou com dúvidas, né? Então eu não sou a pessoa certa, correta, assim como também as minhas dúvidas, quando a gente começa a conversar um pouco mais aprofundado com o pessoal, a gente vê que eles também estão com dúvidas. Então, eu acho que essa terapia de grupo, esse grupo da terapia vai aumentar, não é? Mas certamente a gente está com sugestões para o professor Benedito aí de como tratar dessa questão específica aí do novo ciclo, da questão de 2021, não é? E nesse sentido envolve alguns cenários que poderiam ser alguma coisa nesse sentido do híbrido, não é? Nós temos já uma proposta que não é tão assim, não aumenta sobremaneira a quantidade de indicadores, dimensões, etc., mas, obviamente, né, nada que sai aqui da CAPES, né, não sai sem o aval da comunidade. Então, temos que nos expor. Essa que é a ideia para, a partir da semana que vem, nós começarmos aí um debate, né? Eu sempre fui muito cético à reunião, não é? Mas dessa vez eu estou preparado para a gente passar os 3 dias discutindo isso, porque, de certa forma, a avaliação é isso, e dessa decisão vai depender os rumos da pós-graduação, e, né, com toda essa responsabilidade que tem sobre ela, né, os rumos do próprio país, né? Então, é de muita responsabilidade, e temos que botar todas as coisas na balança, né? Rodei, não lhe respondi, né, professor Murilo? Não, mas a resposta não é fácil, então não há problema. Acho que eu estou querendo ficar mais 6 meses. E tem 2 questões operacionais que surgiram. Uma é se a DAV contempla alterar o calendário da quadrienal, ainda alterar mais uma vez, em função da pandemia, seja adiando o prazo de entrega, ou seja mesmo adiando o momento que as comissões se reunirão, enfim. Essa é uma questão operacional. Outra questão operacional que inundou o meu WhatsApp aqui é quando teremos a PCN, né? Se ano que vem, se ainda 23. E a terceira questão, essa é minha, vai ser a única que eu vou fazer, eu fiquei curioso que eu vi no slide lá, vedação de qualquer forma de anonimato, né? E os pareceres das comissões sempre foram anônimos, mas não por serem segredo, é porque eles eram considerados, pelo menos eu sempre pensei assim, como uma obra coletiva. Portanto, você não assina, porque nem tudo que eu escrevi ali, eu necessariamente concordo, né? Muitas vezes a gente vai para uma plenária, discute, e a nossa posição pessoal é derrotada, e ainda assim eu tenho que escrever o parecer. Então, eu não sei se isso significa que os pareceres serão assinados, peço que o senhor elabore um pouquinho. Então, são essas 3 questões operacionais: calendário de avaliação, a PCN e pareceres, enfim, anônimos ou não. Essa questão do calendário, não quero tirar o corpo fora, mas o senhor perguntou o que a DAV acha, não é? A DAV é uma operária da avaliação, não é? Então, assim, nós executamos, por exemplo, né, nós tivemos agora essa
essa sugestão, né, de extensão do prazo, né, e a gente apertou o cinto daqui, apertou o cinto dali, né, de certa forma, simplesmente para dar subsídios para a decisão do grupo, né, e o professor Benedito foi bastante sensível nesse aspecto, né, mas também tem outras considerações, né, nós temos uma situação aí que é a realidade no país, e pelo que a gente vê nas últimas notícias, está se agravando, não é? Mas nós também temos que pensar no sistema, na avaliação, né? Que exatamente essa foi a solicitação do professor Benedito, que a gente fosse sensível, tivesse essa sensibilidade, mas, ao mesmo tempo, né, também pensássemos nas consequências, porque esse é um momento alto de todo o sistema, né, e se por um lado tem pessoas que estão tendo dificuldades, né, muitas outras estão com suas atividades todas já concluídas e querem ser avaliadas, né? Então, assim, a gente fica numa situação complicado, não é? E também temos que exatamente ter um pouco mais assim temos que ter solidariedade, não é? Nesse sentido, a CAPES tem, principalmente com os colegas da região norte, nós temos estado em contato direto com eles, principalmente de programas que foram bastante afetados, inclusive com falecimentos de boa parte dos seus integrantes, não é? A gente sabe de todas essas situações, conversamos com todos os pró-reitores, sondamos como é que estava, né? Então, acredito assim, a região que foi mais afetada, que foi a região norte, principalmente a Amazonas, não é? Aparentemente está tudo certo, o pessoal quer ser avaliado, né? Então, assim, nós temos que temos que ser sensíveis, ao mesmo tempo temos que ser responsáveis. Nesse sentido, eu vejo que nós, assim, esticamos ao máximo já a possibilidade, mas, de certa forma, né, na última reunião do CTC, o professor Benedito declarou, não é, que se houver alguma mudança nesse cenário, que nós estaríamos sensíveis novamente, né, para rever o calendário, né? Mas, obviamente, precisamos de um fato bombástico, né, que mude este cenário, cenário que é diferente muito diferente daquele em que nós decidimos pela extensão do prazo, né? Então, assim, se por um lado tem essa questão de alguns grupos que estão sendo afetados, por outro lado, tem outros grupos que também estão sendo afetados, mas estão pensando, de certo modo, sobre o andamento das coisas, não é? Então, assim, mas resumindo, né, professor Murilo, nós da DAV nos adequamos àquilo que a comunidade, né, e a presidência decidir, né? Nós não temos o poder de dizer que estamos abertos para repensar isso, né? Todas as vamos dizer assim, iniciativas que venham nesse sentido de solicitações, nós repassamos à presidência, né? Em relação à PCN, né, professor Benedito, eu disse para vocês, né, 2021 é a quadrienal, é a multidimensional, e aí tem mais a PCN, né? Então, a PCN está sendo bastante cobrado, não é? E acredito que a gente deva ter no segundo semestre, né, se as coisas, vamos dizer assim, não mudarem, seguirem nesse ritmo, no segundo semestre a gente deve abrir edital, segundo a fala do professor Benedito, mas obviamente que nós temos que ver o andamento, né, do que está ocorrendo, mas de qualquer forma, em função dessa volume de trabalho que nós vamos ter em 2021, abriríamos este ano para ser julgado imediatamente após o término da quadrienal, tá? O único porém aí nessa perspectiva é que o professor Benedito também pensa que a gente já pode trabalhar com
os documentos de orientadores de APCN, já dentro da ideia do modelo multidimensional, né? Então, aí é mais outra tarefa árdua, né? Porque eu fiz um cálculo para ele, né? Para a gente fazer os nossos, para nós readequarmos os nossos documentos de APCN, nós levamos quase um ano, né? Um ano para apresentar e aprovar das 49 áreas, né? Então, imagine que não vai ser fácil. Então, tem esse ano, né? Eu hoje estava aqui com a nossa coordenadora geral de acompanhamento e avaliação, a doutora Fabiane, eu disse para ela, menino, a cada dia basta a sua pena, está na Bíblia, vamos obedecer, um problema de cada vez, né? Professor Murilo, eu estou assim naquela, né? O meu moto é a sabedoria na ignorância, não é? Então, vamos em frente, mas eu acredito, não lhe afirmo com certeza, mas existe essa predisposição de, neste ano, a gente ter esse edital para ser julgado logo após, né? Muito provavelmente com uma nova turma, né? A ideia do anonimato, por enquanto, que está prevalecendo no regulamento da quadrienal, que está neste momento na mão da Procuradoria para detalhes, né? Até a última análise que a gente teve com eles, está tudo tranquilo, no sentido de que seja um documento assinado por uma comissão, né? Não que vá nessa direção de cada parecer ser assinado, né? Eu, particularmente, não tenho nada contra, né? Mas tem complicações aí de toda a ordem, e uma delas, inclusive, era achar consultor que resolvesse expor o seu nome ali, né? Porque daí, de repente, antes eles crucificavam a DAV, crucificavam a CAPES, agora vão crucificar a figura que tão prestativamente se dedicou um momento lá para fazer a análise do material do programa, né? Mas isso são coisas que vão ser definidas no regulamento da quadrienal, que eu acredito, né, pela corrida que a gente está fazendo, já era para estar pronto, né, deva estar finalizando assim para o ok, para a gente, ainda essa semana, mas se tudo der certo, semana que vem, a gente deve encaminhar ele para o Diário Oficial e para ser publicado. Tá, eu vou fazer uma rodada de perguntas da mesa, se houver tempo eu volto para o chat, mas eu só queria comentar essa questão do parecer, que eu brinco há muitos anos que participar de comissões na CAPES e CNPq é uma máquina de fazer inimigos, né? Porque se a pessoa recebe, ela sempre acha que recebeu pelos próprios méritos. Agora, se ela não recebe o que ela quer, aí nunca é pela falta de mérito, é sempre pela culpa exclusiva da pessoa que lá assinou o parecer, né? Mas, enfim, é ossos do ofício. E vou passar uma rodada de perguntas para a mesa, professor Carlotti. Posso fazer um breve comentário, Murilo? Não, indo na direção do professor Flávio, eu entendo o multi-ranking, que foi que deu origem à multidimensional, como uma grande ferramenta de caracterizar um produto, seja um programa, seja uma universidade, né, que foi o objetivo dele. Então, se eu quiser fazer engenharia, mas com um perfil mais empreendedor, se eu quiser fazer uma engenharia com um perfil mais acadêmico, se eu quiser fazer uma engenharia mais internacional, eu consigo escolher uma universidade na Europa com essas características. Acho que foi isso que foi feito para essa avaliação. Então, você trazer essa caracterização para avaliação não me parece tão direta, tão simples para nós fazermos. Eu tenho grandes entusiastas dessa avaliação, o Flávio sabe, o professor Márcio, meu adjunto, ele está na comissão, né, de acompanhamento do PNPG, o professor Jorge Aldi também está nessa comissão, eles são entusiastas, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade em fazer essa transferência de caracterizar para avaliar e depois avaliar ser uma avaliação indutora e ser uma avaliação que seja relacionada com o fomento. Porque se você fizer a multidimensional, depois fizer uma fórmula e sair uma nota só, é o que nós estamos fazendo
atualmente. Então, assim, eu tenho essas dúvidas que o professor Flávio mostrou hoje, eu ainda carrego comigo um pouco dessas dúvidas e para saber como vai ser essa multidimensional. Por isso, acho que esse ano é um ano importante para a comunidade participar desse processo, porque depois de instalado, aí você não tem como voltar atrás no meio do quadriênio. Então, eu espero que a USP participe ativamente desse processo e possa sugerir e possa levar dúvidas para a CAPES, levar soluções para a CAPES, para que nós possamos colaborar com a DAV. Acho que o mais importante era isso, Murilo. Obrigado. Eu concordo contigo, Carlotti, né? Eu, particularmente, estudei um pouco mais da multidimensional, do U-Multi-Rank, né? Ele não se aplica às nossas condições. Ele é muito particular para instituições com características muito semelhantes, né? Então, ele não serviria para dar essa diferenciação que a gente espera, né? Ele foca em qualidade, né? Para ser bem sincero, é uma análise, na minha opinião, vendo todos os indicadores do multirank para universidades europeias, é uma análise rasa, tá? Então, assim, ela não se adequa para nós. Nós temos uma avaliação totalmente diferente. A U-Multirank, ela é específica para avaliação de baixo risco, né? Comparada à nossa, ela não teria como ser aplicada, né? Então, uma forma de abordar a multidimensional via essa ferramenta, né? Eu casualmente estava revendo esses detalhes no final de semana, né? Se vocês observarem, são coisas bem gerais. A gente começa, por exemplo, assim, quantidade de alunos, quantidade existente na graduação, quantidade de entradas e saídas. A única coisa que se aproxima um pouco da nossa é a relação de indicadores bibliométricos para avaliar a pesquisa, que é a única coisa que é mais quantitativa. O resto tudo é muito qualitativo, não serve para nós. São coisas distintas, conforme o Carlotti disse, é para avaliar um produto, né? Eu quero fazer um eu quero fazer uma pesquisa de mercado, uma coisa desse tipo, né? É uma análise muito, muito mais superficial, né? Por isso ele é considerado de baixo risco. O resultado dessa avaliação não impacta muito no final. Por isso, a U-Multirank para nós, né, ela só serve para esse gráfico bonitinho aí, né, mesmo porque ainda tem outras formas, né. Mas então essa questão das características da multirank que já a condenam para a nossa, por isso que eu quis salientar mesmo que foi um pouco meio maçante aquela parte inicial, dos nossos princípios, das nossas diretrizes, né, das nossas bases conceituais, né, que o multirank de forma não tem como se adequar ao nosso sistema, né? Nosso sistema, conforme eu disse, a nossa avaliação, né, é normativa, regulatória e indutória, né, e tem mais a questão do fomento. Então, é uma avaliação de alto risco, porque dependendo dos resultados, né, pode determinar, né, se tu vive ou morre no Coliseu, né? Então, concordo com o Carlotti, eu nem imagino que a gente vá mais se referir a multirank por conta dessas características que não se, vamos dizer assim, não se adequam ao nosso todo esse nosso arcabouço conceitual que nós temos para avaliação atualmente, né? Passo para os colegas do ICMC, professora Cristina, professor Denilson, depois professor Edson, alguma pergunta que vocês tenham? Bem, na verdade, eu fico contente de ouvir, na verdade, essa ressalva em relação ao multidimensional, ao multirank, porque eu também tenho um pouco de ressalva nisso, porque ela aumenta a complexidade do processo avaliativo com algum benefício, dependendo de como é que vai ser utilizado esse instrumento, mas o instrumento avaliativo, ele tem todos esses propósitos diferentes e me deixa um pouco preocupado que
determinadas métricas possam ser usadas para determinados propósitos, para abrir um novo curso, para fomento e coisas desse tipo. Então, mas sabendo que existe essa preocupação, eu acho que é interessante que isso vai ser levado durante a discussão. Um ponto também, uma dimensão adicional para a discussão é a multidisciplinaridade, né? A gente está numa área, atua na computação em particular aqui, e a computação, ela tem o seu cerne de computação em si, mas a computação, ela é naturalmente aplicada, né? E aí, na hora que você vai fazer a avaliação, a gente sempre está ali na margem das outras áreas, e publicações em outras áreas, e colaboração em outras áreas, e dependendo da forma com que isso é conduzido na avaliação, isso pode pesar a favor, pode pesar contra e tudo mais. E no final, todo mundo fala, o discurso bonito é que a gente tem que quebrar as caixas, parar de ficar fazendo pesquisas que são isoladas em áreas, fazer pesquisas que cruzam fronteiras e tudo mais. Mas quando vai para a avaliação, vai para o instrumento avaliativo, o discurso nem sempre é efetivo. A gente tem as CAs, 49 CAs, se eu não me engano, cada uma com seus critérios, cada uma com a sua equipe e tudo mais. E se existe alguma preocupação para tentar transitar melhor nessa avaliação entre as áreas? Desculpa, Denilson, cortou um pedacinho da tua fala final. Tá. Na verdade, se existe... 49 áreas, não é? Sobre essa... com as suas caixinhas, né? Isso. E se existe uma preocupação em tentar fazer com que a avaliação seja um pouco mais fluida entre essas áreas, ela não fique tão estanque dentro das áreas. Eu vou fugir pela tangente, né? Porque como a gente brinca, tu quer me derrubar, não é? Porque se eu for expressar realmente o que a gente pensa, né, Carlote? Carlote já coordenou um grupo aí, já apresentou os resultados sobre um rearranjo dessas questões das áreas, não é? E também, inclusive, da multidisciplinar, não é, Carlote? Que não tem tanta multidisciplinaridade de fato, assim, né? Mas a gente ainda não começou a divulgar isso, né? Mas, Denilson, eu não saberia te responder, porque isso é de uma complexidade, né? E nós temos assim como nós temos uma trajetória de avaliação, também nós temos uma cultura entre as áreas, não é? E um certo corporativismo, isso é complicado da gente trabalhar, complicado da gente mexer, não é? Então, eu vejo assim como uma possibilidade, quem sabe, né? Se a gente conseguir com esse modelo, ter uma ideia exatamente dessas particularidades dos programas, e aí fazer um troço reverso, no sentido de, daí para, sabendo das particularidades dos programas, vir em direção às áreas, mostrando que, na realidade, existe essa interdisciplinaridade entre as áreas que não está sendo considerado, né? Mas, evidentemente, não é, que nós tratar nesse universo de 4.600 programas, 7.060 cursos, né, é complicado, é complexo. Assim como também vai ser complexo a gente tentar saber nesse universo o que cada um tem de bom, o que cada um tem de ruim, né, e como recompensar ou não essas situações, que é uma das coisas que está sendo assim, propagada como uma das vantagens da multidimensional, né? É complicado. Falei, mas contornei. Vamos então para a última pergunta, professor Edson Wendland levantou a mão, fica sendo essa última. Tá, professor? Obrigado, professor Murilo. Na verdade, não vem a ser uma pergunta, mas talvez um comentário sobre a minha percepção durante a apresentação do professor Flávio, que vai no sentido do processo participativo. A gente vem acompanhando a preparação da avaliação quadrienal desde o início do quadriênio, desde 2017, quando essa ideia da avaliação multidimensional começou a ser proposta, pensada e construída. E
o momento atual ele é bastante complexo, porque nós estamos, de certa forma, alterando o processo de avaliação, introduzindo a multidimensionalidade, em um período em que nós somos surpreendidos pela questão da pandemia e que introduziu uma dificuldade adicional, uma vez que, se nós estamos pensando em melhorar o nosso sistema de avaliação, introduzindo a multidimensionalidade, a troca de ideias, conversa e inclusão de novas informações, novas visões é fundamental. E isso foi um pouco prejudicado pelas nossas condições atuais, que, apesar da gente ter as reuniões virtuais via remota, elas são um pouco diferentes das reuniões presenciais, que a gente consegue trocar ideias, impressões com um pouco mais de facilidade. Então, quando eu vejo a apresentação do professor Flávio, em que a questão participativa é importante, é destacada, e a contribuição dos programas das universidades que vão ser avaliadas, vai ser considerada também nesse processo de construção da nova avaliação, eu já fico um pouco mais tranquilo de ver que todas essas dificuldades, elas vão ser consideradas de certa forma e vão permitir a construção de um processo de avaliação, como diz o nome, participativo, em que todos vão poder colocar as suas dificuldades que estão sendo enfrentadas nesse momento muito peculiar. Então, apenas como resumo dessa minha percepção da palestra, é de que a diretoria de avaliação está atenta a essas condições diferenciadas que nós estamos enfrentando, e certamente a contribuição dos programas das instituições vão ser realmente contempladas na construção do processo. E aí, talvez o professor Carlotti já mencionou que a Universidade de São Paulo está sempre disposta a contribuir nesse processo. Isso se estende também às unidades e às presidências das nossas comissões de pós-graduação, que certamente vão estar sempre disponíveis para colaborar com sugestões, com ideias de como enfrentar esse desafio, que, como foi dito no início, é realmente enorme. E eu vejo que o professor Flávio vê isso também com bastante serenidade, a dimensão do desafio, e vai absorver todas as sugestões e contribuições dos colegas. Então, agradeço realmente, professor Flávio, pela apresentação, que dá uma certa tranquilidade de que o processo está em boas mãos. Obrigado, professor Murilo. Bom, acho que então vamos fechar, né? 3h23. Eu queria agradecer muitíssimo, professor Flávio, por ter gasto conosco quase 2 horas do seu dia, né? Foi muito rica a palestra, a discussão, né? A gente chegou a ter umas 400 pessoas no canal do YouTube, né? Essa comunidade que aqui está, que são 2 unidades da USP, só para dar uma dimensão, são 15 programas de pós-graduação, 10 na ESC, 5 no CMC, e deve abranger aí perto de umas 10 áreas de avaliação da CAPES, né, esses 15 programas. Então, quer dizer, é do porte de uma federal média, né, essas 2 unidades, que não esgota o campus todo. Ainda temos física, química, arquitetura, se eu não estou esquecendo alguém. Então, e a palestra vai ficar gravada para as pessoas acessarem. Então, agradeço muito a abertura, a presença, tá? Em nome da ESC, um pouquinho da USP, se o Carlotti me permite, eu desejo sorte aí nos desafios de quadrenal, multidimensional, a PCN e o que mais venha pela frente. Pandemia e tudo mais. Então, era isso. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado por último aí as palavras do professor Edson, não é? Conforme eu disse, né, eu sou o último a ter o direito de ficar histérico nesse momento, né? Então nós temos que tentar ser leves, né, porque também eu costumo dizer que nós somos a nata da nata desse país, né? Então não podemos nos enfiar debaixo da mesa no primeiro momento de dificuldade, não é? Então é desafiante, né? Eu nunca aprendi tanto na minha vida como nesses últimos 6 meses, né? Então a gente também, não é só cabelo branco que vão surgindo, tem muita coisa boa que a gente vai acumulando e dividindo com todos aí, né? Agradeço, professor Murilo.
Daqui a 6 meses você me convida de novo. Tá bom. Tá bom. Um grande abraço, pessoal. Obrigada, muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Até mais, obrigado. Boa tarde, pessoal.